Graça e paz. Mas aí, reverendo Anderson, tudo em paz? Amém. É um prazer tê-lo aqui conosco. Que Deus abençoe a sua vida, renove as suas forças. E agora é com o senhor. Vamos lá. Vamos lá, deixa eu só ajustar aqui. Pronto. E aí, tudo em paz? Tudo na mente. Reverendo, eu quero agradecer pelo convite, a felicidade de estar aqui com vocês. Eu estou verdadeiramente grato a Deus pela oportunidade de poder, mesmo que virtualmente, voltar à IEC do Bessa, né? Depois de um bom tempo. Agradeço, pastor, o convite. Fico feliz. Um abraço aí para você e toda a família. E a todos os irmãos da igreja aí do BS Amar, certo? Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar um texto da Palavra de Deus com vocês, que está aqui no livro de Gênesis, capítulo 35. Eu vou fazer uso de um texto aqui bem conhecido nosso, Gênesis, capítulo 35, e nós iremos ler apenas alguns versículos. Vocês estão me ouvindo bem? Eu acredito que está todo mundo me Se ouvindo quiser falar bem. um pouco mais alto, mais próximo do Vou microfone, ver melhor. agora. E agora? Vocês estão me ouvindo bem? Estão vendo bem? Eu acredito que Pode sim, né? falar. Bom, graças a Deus. O texto da nossa reflexão está em Gênesis 35, versículos de 1 a 4, ok? É o texto que nós iremos usar. Que alegria estar com vocês, com todos aí que compõem a membresia da Igreja do Bessa. Gênesis 35, versículos 1 a 4. Diz assim a Escritura. O título é Jacó erige um altar em Betel. Vamos ler o texto. Diz assim: E disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, o teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. E farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó os deuses estranhos que tinham em mãos e argolas que lhe penduravam as orelhas. E Jacó os, os escondeu debaixo do carvalho que estava junto a Siquém. Amém? Meus irmãos, deixe-me ser bem claro, bem transparente, bem objetivo. Nós sabemos que a família é um projeto de Deus, e eu gosto muito de uma definição de um escritor e um sociólogo, F. Bastos de Avilar. Ele vai dizer que a família é o único fenômeno social, além de um fenômeno religioso, que se encontra em todos os tempos e em todas as culturas. A família, na verdade, como diz os americanos do norte, que está um pouco aqui acima de nós, são os pilares de uma nação. E a família cristã é a comunhão de pessoas, tendo como perfil, como modelo, a imagem do Deus Trino, do Pai, do Filho e do Espírito. A gente observa que o pai ele é um pai amoroso, disciplinador, mas também zeloso com seu filho. Aqui a gente vê em Cristo um exemplo de filho também submisso, pronto a fazer a vontade do Pai, que tem uma noiva que o ama e que ele também ama ao ponto de sacrificar por essa noiva. O Espírito, toda a consolação que uma mãe, que um pai pode dar. Sendo assim, a família é o reflexo do Deus Trino. E eu entendo que a família é essa comunidade do qual eu gosto muito de uma expressão de Rui Barbosa, que ele vai dizer que a família é a célula mate da sociedade. Sendo assim, Deus tem uma aliança com seu povo e com a família. E esse texto que nós lemos de Jacó, quando ele se prontifica com a família, agora Deus fala com ele
para ele voltar a Betel. E essa ida dele a Betel é uma ida para poder levantar um altar e adorar ao Senhor. Isso muito me chama a atenção, porque quando eu olho para esse texto, há alguns princípios importantes, tanto na relação de Jacó com sua família, em cultuar Deus a partir do seu lar, como em direcionar-se à casa de Deus para adorá-lo. E aqui eu preciso pontuar algumas coisas importantes. E a primeira coisa que me vem ao coração quando eu olho é a necessidade de, quando estabelecer o culto doméstico, a adoração a Deus, é de dar ouvidos à palavra de Deus. Isso é um ponto primordial. O versículo 1 vai dizer do capítulo 35, e disse Deus a Jacó. A expressão é muito clara, é a voz de Deus bradando ao coração de Jacó. E observe é que havia uma crise que tinha se erguido a vida de Jacó e a sua família. Na verdade, Jacó deixara de exercer a sua posição de liderança espiritual, que era tão decisiva e tão importante na vida da sua família. Se nós observarmos o versículo, se nós observarmos o capítulo 34, nós iremos nos deparar com uma família verdadeiramente em crise. E houveram grandes momentos de dificuldade na família e na vida de Jacó. Eu observo que Jacó havia causado dificuldades mais uma vez à sua família. Por exemplo, a ideia de achar atrativo o comércio de Siquém e não obedecer à voz de Deus de ir para Betel. A segunda coisa é que ele abdicou dessa liderança sobre a família, permitindo que os seus filhos fizessem tudo aquilo que fez com Siquém, os homens que ali estavam. O que aconteceu com a sua filha Diná? Que caos, que dificuldade, que momento difícil Jacó estava passando. Observe que como é importante exercermos a liderança da nossa família, sermos sensíveis à voz de Deus, e é isso que esse texto quer nos ensinar. A palavra de Deus está vindo ao coração de Jacó, aos seus ouvidos, e nós devemos, da mesma forma, dar ouvidos à palavra de Deus. Jacó ouve a palavra e agora ele propõe no seu coração comunicá-la à sua família. Ele propõe no seu coração em submeter a essa palavra, e isso é muito bom. Eu observo uma coisa importante, é que a palavra aqui colocada a Jacó, audível, tornou-se na plenitude do tempo a palavra encarnada e depois, para nós agora, a palavra escrita. É a mesma palavra, é a palavra de Deus, que não muda. E o que aprendemos com Jacó? E aqui o meu primeiro ponto, a minha primeira reflexão, é que o culto doméstico, o exercício da vida de adoração de uma família começa quando os seus familiares, a começar do cabeça do lar, dar ouvido à palavra de Deus. Fazia talvez um bom tempo que Jacó não tivesse ouvido a voz de Deus. Talvez já lá no início do capítulo 30, de lá para cá, houve grandes dificuldades, grandes crises, mas Deus volta a falar com Jacó. E isso me ensina algo bom, é que o nosso Deus não nos abandona, aquele que nos acolhe, aquele que nos escolheu, nos puxa para Ele com cordas de amor. E é interessante que Ele não esquece do seu povo, o povo do pacto e da aliança. E o que é que Ele faz? Ele vem até nós, Ele foi até Jacó e também vai até nós. Ele vai a Jacó, ele chama Jacó de volta, ele renova novamente com Jacó essa aliança e esse novo caminhar. Observe que isso é graça. É Deus indo a Jacó, não é Jacó indo a Deus. Talvez Jacó indo a Deus é religião, mas Deus indo a Jacó é graça. E Deus faz isso com Jacó. Deus vai a Jacó e faz com que Jacó ouça a sua palavra. E a primeira coisa que vem ao coração é que nós precisamos dar ouvido à palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus inerrante, suficiente. Todos vocês sabem disso, mas ela precisa ser o centro do nosso lar. A segunda coisa que nós precisamos aprender com esse texto é o quanto Jacó é obediente ao ponto de instruir sua família a partir dessa palavra. O versículo 2 vai dizer: então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam. Observe que Jacó comunica, transmite a palavra que ele recebeu lá da parte de Deus. Ele vai instruir a sua família com a palavra de Deus. Isso é uma coisa extraordinária, porque ele comunica aquilo que Deus colocou no seu coração para a sua família. Observe que, apesar de Deus falar com Jacó, Deus queria tratar com a sua família. E aqui fica claro para mim a necessidade de um culto doméstico. É interessante como Deus fala com Jacó e sua família através da sua palavra. E aonde a sua palavra está sendo falada junto com a família, isso é culto, isso é adoração. E aqui fica claro para nós que essa reunião doméstica, esse culto doméstico,
Essa reunião que havia uma necessidade na família de Jacó era algo que parecia perdido e na maioria das vezes parece estar perdido nos nossos dias. Nós não conseguimos mais exercitá-lo. Essa talvez seja uma das perdas mais profundas e mais tristes dos nossos dias, é quando nós não conseguimos realizar com a nossa família o nosso culto doméstico. E aqui alguns estudiosos vão dizer que há uma perda profunda, né? Tanto no relacionamento vertical como no relacionamento horizontal. Há um enfraquecimento da comunhão familiar. Jacó talvez não tivesse mais essa habilidade, essa comunicação, mas a palavra de Deus é o meio pelo qual essa comunhão, essa comunicação é estabelecida, e normalmente também o culto doméstico. Sendo assim, meus irmãos, eu entendo que o culto doméstico é uma joia perdida que precisa ser restabelecida nos lares. E aqui está o caminho da restauração da verdadeira adoração na vida de Jacó e de sua família. É quando ele ouve a palavra e ele comunica à sua família, ele transmite, ele reúne a sua família e transmite essa palavra à sua família. Fica claro para nós que nós precisamos não só desejar as benécias de Deus, mas o próprio Deus. Nós precisamos reatar esse relacionamento vertical da nossa família com Deus a partir da nossa casa e também restabelecer a comunhão da família. Mas deixe-me comunicar um outro ponto que me veio ao coração quando eu olho para esse texto, é que esse texto vai mostrar o que é que Jacó transmitiu da parte de Deus para a sua família. E a palavra de Deus está no versículo 2, quando eles lançai fora os deuses estranhos. E aqui é necessário uma família para adorar a Deus, o culto doméstico, para estabelecer esse culto de forma que Deus é glorificado, entender que Deus quer exclusividade. Deus deve ser exclusivo no nosso lar. Nós devemos colocar de lado os ídolos. E uma coisa interessante é que talvez você me diga assim, mas pastor, eu não tenho nenhum ídolo de madeira, nem de gesso na minha casa. Não é preciso ser um ídolo feito por mãos. O reformador João Calvino vai dizer que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Deus criou o homem como diz Calvino, com um senso da adoração, mas ele pode estar adorando qualquer outra coisa que não seja Deus. Por isso precisamos ter cuidado com o nosso coração. Alguns já dizem que, Agostinho já disse que o nosso coração é feito do tamanho de Deus, mas nós precisamos entender que somos tendenciosos a nutrir em nosso coração, a ser sensíveis à ideia do ídolo. Eu gosto de uma expressão de Kim Sanders, um autor, um escritor, ele diz, em termos bíblicos, um ídolo é alguma outra coisa que não seja Deus, no qual nós empregamos o nosso coração, o nosso esforço e a nossa dedicação, a nossa motivação. Por isso, meus irmãos, precisamos ter muito cuidado com o nosso coração. Jacó talvez tenha perdido esse senso, esse cuidado com a sua família. E Deus agora estava bradando através da sua palavra no seu lar e pedindo que os ídolos fossem colocados de lado. Em outras palavras, ele queria exclusividade. Como diz o seu mandamento, só ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Esse é o grande mandamento, amá-lo acima de todas as coisas. Deus quer exclusividade no nosso lar. E essa exclusividade está clara para nós, quando a sua palavra tem a prioridade. Quando, na verdade, ele é o único e exclusivo. Meus amados irmãos, eu gosto muito de uma expressão de Tim Keller, que ele vai dizer que os ídolos raramente são solitários. Eles sempre são acompanhados por outros. Que Deus guarde o nosso coração, que possamos guardar o nosso coração. E note que nós devemos estar completamente afastados dos nossos pecados, como se eles já estivessem mortos, porque Jacó pega tudo aqueles ídolos e coloca parte da sua família. Uma outra coisa que me chama a atenção nesse texto é que esse restabelecimento da comunhão de Jacó e sua família com Deus, Deus vai pedir deles não só que coloque de lado os ídolos, ele tem exclusividade, como também pede a eles claramente que purifique-se, que os santifique e mude as vestes. E aqui Jacó ouviu o chamado de Deus, estendeu para sua casa, reuniu sua família, transmitiu a palavra de Deus e agora ele pede que ele se levante e eles coloquem de lado os deuses estranhos e se purifique, se santifique. A purificação aqui tem início em colocar de lado os ídolos. E aqui eles são chamados para adorar a Deus, para subir para a casa do Senhor. E é interessante que esse tema
é riquíssimo no sentido de que toda família precisa ser, para adorar a Deus, é preciso ter santidade, é preciso ter purificação, precisa ser separado para o Senhor, para a purificação, para uma vida santa, separada, dedicada a Ele. Aqui é o apelo de Jacó, ou de Deus através de Jacó, é pureza. Uma família que vive uma vida santa, que o marido ame a sua esposa de forma sacrificial, que sua esposa seja submissa ao seu marido, que os filhos sejam submissos e obedientes ao seu pai. Esses princípios precisam ser estabelecidos no lar, e só assim esse lar vai ser um lar santo. É interessante que essa purificação para servir está simbolizada no caso de Jacó e sua família mudar de roupa. E esse ato simbólico torna-se a base para a metáfora de Paulo de uma vida transformada quando ele escreve a sua carta aos irmãos que estão em Éfeso, na igreja de Éfeso. Uma vida consistente de despir-se do velho homem e vestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em uma verdadeira justiça e santidade. É preciso haver santidade. Santidade aqui é o cumprimento da palavra. É a obediência à palavra como Jacó e sua família fez. Nós precisamos também fazer. A quinta coisa que eu quero compartilhar com vocês, e última, é que esse texto vai nos ensinar que essa santificação, que essa exclusividade a Deus, que a prioridade e a centralidade da sua palavra na nossa casa, na nossa família, que devemos dar ouvido a ela e que devemos adorá-lo a partir do nosso lar, nos conduz a adorar também na sua casa. E é interessante que o versículo de número 3 vai dizer: levantemo-nos, disse Jacó, e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde eu andei. Meus irmãos, aqui o convite de Jacó à sua família é ir a Betel. E nós sabemos que Betel aqui tratava de um local específico onde Deus já tinha falado com Jacó nessa sua jornada, nessa sua peregrinação. Mas Betel é casa de Deus, é lugar de adoração, é lugar onde Deus deve ser adorado. E o versículo 7 vai dizer que ele edificou um altar naquele lugar e chamou El Betel, porque ali Deus lhe revelou quando fugia da presença do seu irmão. Aqui fica claro para nós, o culto familiar nos prepara para a adoração pública. Quando nós resgatamos o culto familiar, restabelecemos o culto doméstico, onde Deus deve ser exclusivo, onde a sua palavra deve ser ouvida e transmitida a todos que fazem parte da família, e há uma dedicação a uma vida santa no lar, em obedecer essa palavra, agora somos chamados a refletir isso no culto público, na adoração pública. E aqui fica claro para nós, já ordena a sua casa que se prepare para um ato solene, para um dia em que eles estão caminhando agora para ir para a casa do Senhor, para a adoração, para o serviço à casa de Deus. Não apenas parece ser uma jornada de mudança, mas é uma dedicação total a Deus. E Betel é o lugar onde a família deve estar. A família na igreja é a vontade de Deus. E é isso que Deus está pedindo a Jacó. No versículo 1, você vai observar que essa é a parte fundamental da palavra de Deus à família de Jacó. Deus disse a Jacó: levanta-te e sobe a Betel e habita ali. E faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Esse é o propósito. É Betel. A família trabalhando na casa de Deus. A família deve promover o culto, o louvor e a adoração em casa, mas deve ir à casa de Deus para adorá-lo. Nós somos responsáveis, irmãos, pela nossa família, em levá-los à casa de Deus, em promovê-los o entendimento de como é bom poder estar servindo ao Senhor e servindo através da sua igreja, da sua santa igreja, da sua noiva. É isso que Ele quer para todos nós e as gerações seguintes. Que possamos, irmãos, entender isso. O que Deus está pedindo de Jacó e a sua família, adoração. E observe que a gente vê aqui 3 partes do culto. O culto particular, porque Deus fala com Jacó, o culto familiar e o culto público. Agora, para mim concluir, eu quero fazer algumas aplicações. Eu acredito, pastor Anderson, que eu ainda tenho algum tempozinho, viu? Me permita. Algumas aplicações importantes referente ao culto e principalmente no envolvimento com a igreja. O pastor Joel Bick, no seu livro A Família e a Igreja, ele nos dá algumas informações e faz algumas aplicações riquíssimas para a nossa reflexão. E eu quero aqui
resumir tudo aquilo que ele fala em alguns pontos. E o primeiro deles é, antes de chegar à casa de Deus, para ouvir a sua palavra, prepare-se com sua família com oração. É preciso orarmos. Ore pelo culto. Ore pela conversão dos pecadores. Ele diz, ore pela sua família, pelas outras famílias. Peçam para que elas sejam edificadas pelo Senhor. Ore pela igreja, ore por todas as pessoas possíveis que venham à sua mente e lembre-se que esse momento de culto, Deus deve ser glorificado. Um conhecido puritano chamado Joseph Aileen, ele era um homem de muita oração e a sua esposa vai dizer que ele acordava às 4 horas da manhã e ele só ia parar de orar de 8 horas da manhã. E a sua esposa uma vez o perguntou, mas por que você ora tanto? E por que tem que ser tão cedo? Ele dizia, eu tenho que orar antes que o ferreiro comece a bater o ferro e os passarinhos comecem a cantar, porque Deus deve ser a minha primícia. E ele diz uma coisa interessante, nós precisamos vir com os joelhos para ouvir o sermão na casa de Deus. E precisamos vir do sermão para os joelhos para poder praticar esse sermão, ou essa palavra que foi pregada ao nosso coração. Por isso, ore sempre, reúna a sua família, ore juntos. Ore, você que é pai e mãe, exerça o papel de sacerdote do lar. Ore pelos seus filhos. A segunda coisa, para a aplicação do nosso coração, venha com seu coração apetitoso e sincero para ser nutrido pela palavra. Meus irmãos, um apetite que promova É interessante que o bom apetite promove a boa digestão e o crescimento espiritual. O apóstolo Pedro, escrevendo, encorajando os irmãos, suas ovelhas, falando sobre essa ideia do apetite espiritual, ele vai nos falar na sua primeira carta, capítulo 2, o versículo 2, deseja ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos sejam dado crescimento para a salvação. Um bom apetite espiritual para com a palavra significa ter um coração sensível, dependente, dizer, Senhor, fala conosco através da tua palavra. Alimenta o nosso coração. Todos que vêm da família devem ser instruídos assim ao chegar na casa do Senhor. A terceira coisa que nós podemos aplicar ao nosso coração, medite sobre a importância do culto centrado em Deus, somente nele e na sua palavra pregada enquanto você estiver se preparando ou a caminho da casa de Deus. Se prepare, pense, que maravilhoso, Senhor, fala comigo, fala ao meu coração através da exposição que vai ser feita pelo pastor Anderson. Pense que aquele momento do culto, Deus deve ser o centro, o alvo da sua adoração, o alvo do seu louvor e o alvo da sua vida. Quarto, ouça atentamente a exposição da palavra, pois a mesma é nutrição espiritual. Não há outra coisa que vá alimentar você espiritualmente e vá fazer com que a sua fé cresça. Thomas Boston, um puritano, ele escreveu uma coisa interessante. A voz que está na terra fala, mas ela vem do céu. E é interessante quando ele diz isso, porque essa voz que brada através da escritura exposta, ela na verdade não é daqui, ela é do alto. Por isso precisamos estar com os nossos ouvidos atentos a essa palavra. O que é que Paulo vai dizer em Romanos 10, 13 a 16? A salvação vem através da fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra. Como diz os puritanos, cada sermão conta para a eternidade. Cada palavra que a gente ouve, Deus vai usar essa palavra, a sua palavra, para nos moldar pela ação do seu Espírito. Sendo assim, precisamos entender que ao entrar na casa de Deus, devemos estar prontos para ouvir, tardio para falar. E determinado assim como Maria, a ponderar a palavra em nosso coração. Lembre-se do que Tiago diz, que nós devemos acolher com mansidão a palavra que nos é implantada. Está lá no capítulo 1, versículo 21. Isso quer dizer que devemos ter uma atitude humilde, dependente, de fé submissa. A fé é a chave para receber proveitosamente esse alimento espiritual. E penúltimo, instrua sua família para que a mesma aprenda a ter reverência e temor na presença de Deus no lugar de adoração. Isso é importante. E eu não estou dizendo com isso que você deve colocar a criança sentada no banco e dizer, você não vai sair daqui. É natural que a criança não tenha esse entendimento. Mas o convívio dela na igreja é importante.
é importante que você faça ela ser instruída, né, sobre o que é o culto, o que é que estão fazendo no culto, como deve cultuar. E por último, a aplicação, ponha o sermão em ação. Esse talvez seja a nossa grande luta na família. Esforce para reter, ore pelo que foi ouvido e coloque em prática. O escritor aos Hebreus, no capítulo 2 e 1, vai dizer: importa que nos apeguemos, olha que expressão, abracemos com firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Por isso, meus irmãos, guarde a palavra no seu coração. Um sermão não termina quando o ministro diz amém. Ao invés disso, é aí que começa o verdadeiro sermão, é quando nós colocamos em prática. Numa antiga história da Escócia, uma esposa perguntou ao seu marido, ao voltar do culto, se o sermão tinha acabado. E ele disse não, respondeu ele a ela. E ele disse: foi exposto o sermão, a mensagem foi exposta ao nosso coração, mas falta ainda nós praticarmos. Busque sempre viver a palavra que Deus está colocando no seu coração através do ministro que ele colocou à frente da igreja. Mesmo que isso signifique para você negar a si mesmo. Esse é o propósito da mensagem do Evangelho. Por isso, eu cito para vocês concluindo, Tiago 1, 22, ele diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que se contempla no espelho, o seu rosto natural, e após a si mesmo se contemplar, se retira. Por isso, que nós possamos nos apegar à palavra de Deus e estabelecer isso como prioridade para o nosso culto familiar e também a motivação para servirmos com a nossa família na igreja. Deus abençoe essa igreja, a vida do reverendo Anderson, que tem um carinho muito grande. Um abraço a todos, que fique com essa palavra da parte de Deus para o coração de vocês, que também é importante para a minha vida e a minha família. Amém, Amém, irmão. reverendo. Muito obrigado aí por essa palavra tão edificante. Que o Senhor continue usando a sua vida com graça, com sabedoria. Amém. E aí, pastor, nós vamos agora fazer um bate-papo. Vamos Certo? conversar sobre o assunto e você que nos assiste, se tiver alguma pergunta, você pode fazer, se você quiser fazer alguma colocação. Os amados irmãos perceberam que o pastor Hugo falou sobre a necessidade e a bênção do culto particular, do culto congregacional e do culto familiar, né? Então, esse tripé cultico que foi exposto aqui. Então, se você quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, você pode fazer, viu? Então, quero deixar aqui um abraço aquelas pessoas que estão aqui conosco. Simone, colocando aqui palavra tremenda. Deus abençoe, Simone. Eu queria mandar um abração para a irmã Lourdes, a irmã Joyce. Eu estava com uma saudade de vocês aqui na nossa live. Então, quero mandar um abração para vocês. Que Deus abençoe. E quando essa pandemia chegar, eu vou dar um abraço aí em vocês. Vocês são pessoas Quando muito passar, né? que Deus abençoe, viu, irmã Lourdes? Deus abençoe a sua vida poderosamente para a glória de Deus. Então, pastor Hugo, nós temos aqui algumas pessoas distantes. Temos aí a Cristian, lá da Itália, que está aqui Ó, nos rapaz. assistindo. Poxa, Deus abençoe, está. Cristian. Deus abençoe os nossos irmãos lá de Macaparana, de Inatuba, Barra de Santana, Umbuzeiro, Riacho de Santo Antônio, irmãos de Coisa Campina boa. Grande. E temos aí alguns pastores também, né, que estão aqui conosco. Pastor Yalan, da Igreja Congregacional lá do estado do Rio de Janeiro. Que Pastor bom, que Emanuel, bom. aqui da nossa igreja. Que Deus abençoe, pastor Emanuel. Nós temos aí também, viu, Hugo, uma das grandes Uhum. autoridades no Brasil na área É. de seitas e heresias. Pastor Sim, rapaz. Joaquim. Então, Joaquim, Conheço. Deus abençoe o senhor, um grande abraço. Esteve conosco em um dos nossos retiros de carnaval. Então, que Deus Gente boa. abençoe o reverendo Joaquim de Andrade, aí com o seu ministério Creia, e um grande abraço. Uhum. E o André Espínola, que está aqui conosco também,
que será o Eita, pregador de coisa amanhã. boa. Um É abraço um aí para amigo a irmã nosso. Rosa, Rosa Marreiros, né? Que Deus Eita, abençoe. irmã Rosa. Dá um abraço à irmã Rosa, no pastor Marreiros, no nome de Jesus, tá bom? Que É, honra. nós vivemos hoje numa espécie de terceirização litúrgica, né? Sim, E a terceirização litúrgica, eu quero dizer, é aquela pessoa que terceiriza o culto. Então ele vai para a igreja e ele parece que ele é extremamente passivo naquele momento. Então ele vai para assistir. Esse termo assistir ele é muito usado, né? Eu vou assistir o culto. E lá ele pede oração pelos seus problemas, lá vai ter uma campanha para alguma coisa, e aí ele faz pedindo algo em troca. Nós não temos muito a ideia dos nossos pais puritanos, por exemplo, que eles se preparavam para o culto desde o sábado, né? isso, Fisicamente, dormiam mais cedo para não ficar dormindo na igreja, isso. porque eles entendiam que o domingo, o dia do Senhor, era a feira das almas. Era naquele Sim. momento que a gente nutria o coração, que a gente se renovava. Então, a gente se preparava antes do culto para o culto. O que é que você tem a dizer desse preparo antes de chegar na igreja para a celebração do culto? Pastor Anderson, eu queria aproveitar, e eu acho que você deve conhecer esse livrozinho, mas indicar aos irmãos aí, tantos os que são da igreja do Bessa, como aqueles que estão visitando, né? Eu vi até que tem algumas pessoas aí que eu conheço, Rainara, tem mais algumas pessoas, alguns irmãos aí. Eu queria indicar esse livrozinho aqui, é um livro do pastor Joel Bick, Adoração no Lar. Livro muito bom, um livretozinho. Eu acredito que o pastor Anderson já conhece, mas aqueles que não conhecem, eu queria indicá-lo. Um livretozinho maravilhoso. Ele tem instruções importantes e necessárias para aqueles que querem começar o culto familiar, o culto doméstico, né? Voltando à questão da pergunta, pastor Anderson, sobre a questão do preparo. Eu acho que a gente tem uma das nossas lições muito antigas sobre adoração. Eu me lembro dessa lição que foi escrita pelo pastor Severino Carlos. Ele pontua que esse preparo, ele para o culto, ele vem primeiramente pela o conhecimento que a gente tem do próprio Deus. É preciso ter esse conhecimento de quem é Deus. Por que é que eu estou indo para a igreja? Eu acho que o culto começa, essa preparação começa quando a gente tem esse entendimento. Uma outra coisa que a gente precisa colocar como prioritário é esse preparo de saber como é que está o meu coração para adorá-lo. E aqui eu gosto muito do que o pastor Joel Bick vai colocar. Ele, no livro desse livro também dele sobre a família na igreja, ele vai falar sobre a feira da alma. Esse preparo é preciso ter descanso, é preciso ter para que você possa cultuar de forma que esteja sem dormir, como você colocou. Esse preparo precisa ter amor, zelo para poder adorar a Deus, mas uma coisa principal, o que nós estamos vivendo em nossa época, pós-moderna ou moderna, alguns entendem que é pós e é moderna ou pós, é que infelizmente a gente está tendo um culto muito pragmático, muito antropocêntrico, centrado no homem. E eu acho que essa ideia de que eu vou ao culto porque o culto vai suprir as minhas necessidades, porque no culto eu vou pedir, vou receber. A gente precisa descentralizar essa ideia do culto de nós para colocar exclusivamente em Deus. Eu acho que esse é o princípio, é o caminho. Eu preciso entender que ao ir ao culto eu não vou lá para receber, eu posso e vou receber da parte de Deus, mas eu vou lá para oferecer. Que esse culto é um diálogo, que esse culto é a minha vida, é o culto racional que Paulo diz, eu estou oferecendo a minha vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu acredito, pastor, antes, se a gente começar por aí, entender que eu estou indo lá para oferecer a minha vida, eu sou o sacrifício vivo, a minha vida deve ser dada para Deus em adoração, eu acredito que a gente vai começar bem esse preparo para o culto no dia do Senhor. Eu não sei se eu respondi. Amém. E isso é uma reflexão que a gente precisa fazer, pastor, porque de repente a gente fica nesse momento de pandemia
e de isolamento social, doido para ir para a igreja, né? E Sim. aí, quem sabe a gente esteja doido para ir para a igreja, e não é para adorar a Deus, não é para exaltar o Senhor, mas é para dar um abraço, é para rever Sim. pessoas, é para me sentir bem de novo. Então, se eu tenho saudade do culto por essas questões, o meu culto está descentralizado. E aí ele está mais voltado para as minhas satisfações emocionais, ainda que legítimas, mas Sim. que está fora de foco. E aí o meu culto está sendo mais antropocêntrico do que teocêntrico. Não é verdade? Sim, 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 sim. Eu acho que essa é a grande dificuldade nossa, pastor Anderson. A gente está vendo uma época em que, talvez ligada à questão do mercado, do pragmatismo atual, essa ideia a igreja tem que ser um lugar que me satisfaça. Eu vou lá, se ela ela tiver uma estrutura para os meus filhos, para mim, é claro que isso é muito importante, mas não é a prioridade. Eu devo estar na igreja congregando e trabalhando e servindo e adorando, porque Deus me colocou ali, Ele me plantou ali e Ele quer que eu adore, mesmo que ela não ofereça aquelas comodidades que eu gostaria que ela tivesse. Mas eu estou lá porque Deus me colocou, me chamou, eu e minha família, para servir e adorar ali. Mas infelizmente a gente vive um momento de pessoas que cercam, não tem uma igreja certa, andam de igreja em igreja, porque eles estão procurando uma igreja ideal. E a verdade é que eles nunca vão achar essa igreja ideal. Porque eles estão preocupados em satisfazer a si mesmo e não em servir a Deus e adorá-lo. Amém. Teve um irmão aí que perguntou o texto que você citou, lá em Tiago, Hum, sobre a colheita de mansidão, a palavra, e é Tiago, capítulo 1, versículo 21. Então, o abençoado aí que perguntou, o nosso amado aí que perguntou, então pode sim. anotar aí, capítulo 1, versículo 21. Se você tem alguma colocação, quer falar alguma coisa, então pode colocar aí nos comentários e nós vamos tentar conversar sobre esse assunto. Uma outra coisa, pastor, que eu queria comentar é quanto ao culto familiar. Hoje nós vivemos numa dinâmica familiar muito agitada. Filhos na escola, filhos no trabalho, quando um está, o outro não está, quando um está no horário, o outro não está, e é aquela salada de Sim. variedade de horário extraordinário. Como realizar o culto doméstico nesse contexto? Qual é a sua sugestão? Ó, Anderson, reverendo, isso aí a gente sabe que biblicamente não existe um padrão definido para o culto doméstico, nem de quanto e quantos dias devemos realizá-lo, né? Não existe um padrão bíblico para dizer, ó, todo dia, a cada 2 dias, ou uma vez na semana, ou a cada 15 dias. Naturalmente, a maioria das instruções que temos nas pessoas que têm uma experiência maior escreve sobre isso, sobre esse tema, é que a gente tente fazer isso todo dia. Mas esse ativismo nosso não permite. E eu aconselho que, naturalmente, esse culto seja feito à noite. Talvez o melhor horário seja à noite, porque de dia, muitas vezes, um acorda mais cedo, outro acorda mais tarde, outro precisa sair um pouco mais cedo, outro sai mais tarde, e há essa demanda muito grande. Eu aconselho, se puder, você reúna cedo da noite, se todos estiverem em casa. Se não, após todos chegarem, eu acredito que o melhor horário seria à noite. Mas não há uma determinação. Agora, outra coisa importante, referente a dias, como eu disse, isso é relativo. Contanto que pelo menos a cada semana você enumere dias na semana, se todos os dias, se 2 dias, 3 dias, mas que você faça isso tornar-se algo prático. Eu queria falar da minha experiência pessoal. É uma demanda muito grande, né? Meninos na escola, a igreja, gabinete, as atividades lá do mestrado, e Gabriela precisa sair, agora está grávida, vem mais um bebê aí, você papai de novo, aí tem que fazer um exame, volta. Aquele corre-corre grande. Isso dificulta muito, mas não deve ser empecilho para nos reunirmos. Minhas crianças são pequenas, é difícil também, mas a gente senta à mesa, instrui, tenta fazer um culto bem compartilhado. Não existe uma regra litúrgica, né?
mas eu tento, por exemplo, para o envolvimento de todo mundo, uma leitura participativa, a exposição da escritura que for ser feita. Eu já ouvi que ele recomenda isso, eu concordo. Esse culto não deve ser um culto, você deve usar num tempo bom, rápido, em torno de 25, 30 minutos no máximo, porque você vai fazer isso com frequência. Você deve trazer uma exposição rápida, sensível, franca, entendível, zeloso no conteúdo, relevante na aplicação e incentivar o diálogo ao redor desse tema. É muito importante que tudo que se fale, os filhos possam perguntar, possam se envolver, possam compartilhar. É assim que todos vão crescer no conhecimento da palavra. Amém. Pastor, muito obrigado aí por esse Amém. momento. Quero agradecer a sua disponibilidade. Um abraço aí para a esposa, para seus filhos. Amém. Amém. A sua esposa está com quantos meses? Rapaz, reverendo, eu não sei ainda. Eu acho que tudo isso aí foi fruto da pandemia, sabe? Da quarentena. Mas nós já marcamos para a semana para fazer um teste, né? E a gente vai saber se é menina ou menino e quantos meses está. Mas eu acredito que em torno de 2 a 3 meses. Vai vir mais. Espero que seja um menino ou menina, será uma bênção. Os filhos são heranças do Senhor. Estamos gratos a Deus por isso. Amém. Então, manda um abraço aí para sua esposa, para as suas filhas. Um abraço aí para a igreja congregacional em Vitória. Que Deus abençoe, viu, pastor? Muito obrigado. De nada, um abraço, Anderson. Deus abençoe a todos vocês, a igreja, o reverendo Anderson e todos os amigos que estão aí participando. Um abraço a todos e uma boa noite. Agradeço o Amém. convite. Muito bem, meus irmãos. Então, hoje nós encerramos aí a nossa parte sobre o culto. Então, que você esteja conservando o seu culto privado, o seu momento com Deus. É o seu quarto trancado. Você esteja aí como pai, como marido, exercendo o sacerdócio na sua casa, o seu ministério sacerdotal doméstico, convidando a sua família para o culto ao Senhor, tá? E aí também o culto congregacional, a reunião do povo de Deus, que é também importante, tá certo? Nós vamos orar por isso, para que o Senhor nos ajude, amados irmãos, a termos uma vida que busque a Deus, uma vida mais piedosa, a olhar para o alto. E eu gostaria de convidar para fazer essa oração o diácono Mano. Então, Mano, se você está por aí, manda um sinalzinho aí. E eu gostaria de convidá-lo para que você esteja orando nesse momento pelas nossas famílias, para que Deus esteja despertando-nos nesse momento de isolamento social, a fazermos o culto ao Senhor em nossa casa, tá? Então, isso é importante. Então, como disse o pastor, o culto doméstico ele precisa ser algo breve, algo conciso, e aí, para que ele seja atraente, né? Então que você realiza aí o seu culto, pega a Bíblia, pega os salmos e hinos, se você sabe tocar, toque. Se você pega lá o seu instrumento para que venha aí estar celebrando ao Senhor. Mano, eu estou lhe chamando aqui, mas vamos ver se vai agora. Está colocando aqui que você não pode participar. Vamos ver se está alguma coisa travada aí. Dá um outro alô aí, para ver se eu consigo aqui. Amanhã nós vamos ter a presença do pastor André Espínola, que ele vai estar falando sobre perdão, vencendo os cárceres da alma. E aí nós vamos ter a presença da cantora Edênia Moraes, que estará aqui louvando ao Senhor, certo? Então vamos ver aqui, mano. Mano, tá dizendo aqui
que você não pode participar. Não sei por quê. Não deu não. Vamos tentar para amanhã, mano, ver se resolve essa questão aqui, tá certo? E aí, amados, eu quero já começar a divulgar para você a nossa nova série, que vai começar quarta-feira. E aí nós vamos estar com o tema "E agora, José?" Reflexões sobre a pandemia. E aí nós dividimos essa nova série em 3 partes. Mano, você tem toda a credencial aqui na nossa igreja e aguardamos resolver essa questão. E aí nós dividimos em 3 partes. A primeira sobre reflexões eclesiológicas, ou seja, reflexões na perspectiva de igreja. E aí nós vamos estar pensando sobre unidade da igreja num período de isolamento social. Como nós podemos permanecer unidos, mesmo separados geograficamente. O segundo, nós vamos estar falando sobre o papel da igreja em tempos de crise. E terceiro, nós vamos estar falando sobre o sacramento da ceia online. Nós já observamos algumas práticas. Olha que interessante, eu recebi uma imagem no WhatsApp, alguém oferecendo para ceia online um kit ceia. Né? Aí vinha um cálice, um pouquinho de vinho e um pão, só que parecia um pão de queijo, para a realização da ceia online. Eu disse, meu Deus, e agora? E agora, José? Né? Então, nós vamos estar falando aí sobre ceia online. Já existe alguma outra prática também sobre o batismo online. E aí o pastor batizava pelas redes sociais. Então, nós vamos ver isso aí. A segunda reflexão são reflexões psicológicas. E aí nós vamos falar sobre ansiedade e depressão no período de pandemia. E aí eu quero convidar você a estar conosco, tá certo? E por fim, nós vamos fazer reflexões missiológicas. E aí vai estar conosco aqui a missionária Duvalina Barreto. Vamos falar sobre o testemunho cristão em tempos de crise, né? E aí vai estar falando o pastor Marcos Gladstone, da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, quero convidar você a estar orando por esses momentos, a estar orando por essa nova série. E amanhã eu quero convidar você a estar conosco aqui na igreja. E abrindo a nova série, nós vamos fazer o sorteio de um outro livro, tá? Então, uma nova parceria aí com a livraria do irmão Pedro. E nós vamos estar sorteando o livro Comentário de Hebreus, do Hernandes Dias Lopes, tá? Então, é um comentário robusto, bem edificante, e aí nós vamos adotar a mesma metodologia do nosso último sorteio, e aí vamos sortear o livro Comentário de Hebreus, do Hernandes Dias Lopes, tá? Então, visita lá o Instagram da livraria Irmão Pedro, e lá vai ter alguns bons livros, e ele está fazendo entrega gratuita do seu material, tá bom? Então, amados, Deus abençoe cada um dos irmãos. Nós vamos orar e vamos encerrar a nossa live